propondo um desafio e um tema de reflexão para que a gente possa pensar sobre esse tema durante a semana, experimentar, e não é fácil a gente experimentar um processo evolutivo, um autoconhecimento, enfrentando as nossas coisas sem um apoio uns dos outros. Então, estar aqui propondo para vocês algo, refletindo sobre algo, tem essa intenção de ser um apoio no caminho de crescimento pessoal, de evolução, no caminho do despertar de cada um de vocês e meu também. Então, hoje eu vou trazer aqui um tema para vocês que é do livro do Eckhart Tolle, desse livro aqui, O Poder do Agora, que ele é muito conhecido e é um livro fantástico porque ele propõe o que ele propõe, ele é realmente a essência, ele é a base de qualquer caminho espiritual, que é a presença. E a presença é algo que a gente tem muita dificuldade de trazer e ancorar para a nossa vida. É muito difícil, para mesmo com uma intenção de querer ancorar a presença, nós temos dificuldade de fazer isso. Então, o tema dessa live de hoje é: não lide com o passado, não deixe que o passado suba a sua cabeça. Não lide com o passado com a energia da presença. Lide com o passado com a energia da presença e não deixe que o passado suba a sua cabeça. Então, o Eckhart Tolle ele diz o seguinte: lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao passado, mais energia estará dando a ele e mais possibilidades terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. A atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente. E aí que é o ponto de entendimento dessa história. Dê atenção ao presente. Não lide com o passado. Peraí, então vamos entender isso. Muitas vezes eu observo pessoas querendo se distrair de dores antigas, ou querendo negar essas dores antigas, ou não vivendo essas dores antigas, ou não curando essas dores antigas. Então, colocando ali como se fosse tamponando, reprimindo aquelas sensações do passado, que são as feridas, que são os nossos dramas, que são nossas questões, que não foram bem elaborados naquela época. Então, eu esqueço isso? Não é isso que ele diz. Lide com o passado com a energia do presente. Aí que está o ponto-chave dessa história. Lide com o passado, que ainda me incomoda, com a energia do presente. E aí eu coloquei: não deixe que o passado suba a sua cabeça. Essa frase não é dele, é minha. Não deixe que o passado suba a sua cabeça. Então, nós temos uma possibilidade de lidar com as nossas dores antigas, reforçando-as. Como é que pode ser isso? Quando nós começamos a justificar as nossas atitudes com o nosso passado. Então, eu estou deprimida hoje porque eu tive isso, isso, isso e aquilo. E ali, o jeito de olhar e fazer essa leitura do meu comportamento atual é baseado lá no meu passado, nesse sentido. O passado está subindo a sua cabeça e você está reforçando. É difícil explicar isso, mas cada um de vocês, eu tenho certeza que é capaz de perceber o que eu estou falando em si mesmo. Quando você busca uma história antiga e, em vez dela diminuir de intensidade porque você está lidando com ela, você está esgotando aquela história ou você está aumentando a história? E é isso que a gente precisa compreender. Então, com nossas dores do passado, quando você lida com elas, você está fazendo com que ela cresça ou você está curando de verdade essa história? Então, para lidar com o passado, com a energia da presença, do presente, porque para o Eckhart Tolle, estar no agora, o agora para ele é presença. É sinônimo de presença, estado de presença. Então, o que significa estar no estado de presença lidando com energias do passado? Significa estar atento à sua corporeidade, à sua senso-percepção e aqui trabalhar isso. E não na história e na narrativa
que vai para a cabeça. Quando nós trazemos a senso-percepção de uma dor antiga, então está voltando à explicação. Estou com uma dor antiga, algo mal resolvido lá no meu passado, que toda hora vem à minha mente, toda hora vem à minha mente. Então nós podemos ter atitudes, todas elas mais ou menos, todas elas ineficientes, de, não quero mexer com isso não, deixa para lá, deixa eu esquecer. E ali eu largo isso para lá, eu coloco isso num sumidouro qualquer do meu lado, do meu inconsciente, eu me distraio dessa sensação que está aqui presente. O ponto é, existe uma sensação aqui presente de angústia, de medo, de raiva. Então, estas emoções que você está expressando no seu corpo agora, que podem ter sido lá do passado, agora é com elas que eu vou lidar. Não é com a narrativa, é aqui agora. Estou angustiado, estou angustiado. Eu posso buscar um fio de interpretação, ir lá buscar de onde nasceu essa angústia e tudo mais. Mas o que eu tenho de presente agora, que está aqui agora acontecendo, é a minha sensação de angústia. Então, eu estou aqui com uma angústia. Então, a nossa tentativa é de ir para a cabeça e começar a procurar links. Eu estou angustiado porque aconteceu isso, aquilo. Esteja presente. O que significa isso? Perceba essa sensação. Respire profundo. Fique com ela um pouco e deixe que ela revele algo e que esgote por si mesma ao você observar. Quando nós observamos algo, isto é uma lei dentro da espiritualidade. Quando você observa algo, e até isso, até da física é uma lei, que o observador interfere no fenômeno, então quando nós observamos, significa que eu estou descolado disso. Se eu não estivesse observando, eu estaria totalmente na emoção. Então, em vez de observar que eu estou com raiva, eu entro na raiva e saio ali xingando todo mundo, eu não tenho nenhuma. E às vezes alguém chega para essa pessoa e fala assim: nossa, você está com raiva? E a pessoa que está ali explodindo, ela diz: eu não estou com raiva, não. Que é isso, não estou com raiva? Ou seja, aquela pessoa, ela está totalmente identificada na emoção, acoplada na emoção. Então, ela não percebe que ela não tem ainda esse observador que vê ela com raiva. Então, quando a gente começa a observar as nossas emoções do passado, que estão ainda aqui em nós, no presente, eu olho e observo, estou com raiva. E permaneço, não faço nada e não julgo, eu observo essa emoção, essa angústia, e o meu organismo físico, a minha senso-percepção, me dá dicas do que fazer, mas não é mental, do que fazer corporal. O que eu preciso fazer? Eu preciso expressar a minha raiva, mexendo o meu corpo, eu preciso o quê? Eu preciso mexer um pouco o meu corpo, eu preciso encontrar uma maneira que corporal, que a energia flua, Então, desta maneira, nós estamos lidando com o passado na energia do presente e não na energia da narrativa que justifica o meu estado e que aumenta a minha raiva, ou a minha angústia, ou o meu medo. Então, quando o Eckhart Tolle ele fala isso, ele está falando algo de extrema profundidade, que no fundo o que nos cura sempre é um estado de presença. A gente precisa aprender a lidar a partir desta plataforma de presença. Dê atenção, então, ao presente. Continuando o livro dele aqui para a gente explicar mais um pouquinho. Isso aqui está na página 92, quem tiver esse livro e puder ler isso que eu estou dizendo aqui. Não confunda, atenção é essencial. Peraí, já li isso. Dê atenção ao presente. Dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, ao seu humor, aos seus pensamentos, às suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Traduzindo, traga a sua atenção para a sua senso-percepção, usando um nome da experiência somática, por exemplo. A sua senso-percepção, que é onde a gente ancora a presença, é percebendo o nosso corpo. E quem é que faz isso? No dia a dia nosso, nós fazemos isso?
Você levanta e sai movido pela sua cabeça, pela energia da cabeça e nunca pela energia corporal, de sentir seu corpo primeiro. Na hora que eu levanto, eu sinto meu corpo. Feche os olhos, perceba os seus estados, os seus humores, aquilo que você está. Fique um segundo, um minuto ali, não vai atrapalhar o seu dia. E ali, quando você se dá conta, enquanto você toma banho, por exemplo, você se dá conta do seu estado. Enquanto você toma um café, você se dá conta do seu estado. Mas como é que nós fazemos, de uma maneira geral, no mundo moderno? Nós levantamos correndo, nós vamos tomar café. Se você tem 10 minutos para tomar café ou 5, que seja, você levanta para fazer o seu café da manhã e você já está com o WhatsApp do lado. Então, nada da senso-percepção é valorizado. Você nem sente o cheiro, o gosto, não sente nada, come qualquer coisa, sai correndo e andando. Então, nós não pulamos uma etapa que é uma etapa fundamental para equilibrar o nosso dia. Uma etapa fundamental de presença, de estar na presença ou desenvolver um estado de presença, porque estar na presença eu estou querendo muito. Eu estou querendo propor para vocês um trabalho onde a gente comece a exercitar este estado de senso-percepção. Então, se você consegue estar presente lendo Eckhart Tolle, o bastante para observar todas estas coisas do seu corpo, a sua senso-percepção, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da presença. Gente, isto é muito importante. Isto é uma coisa importantíssima. Isto é essencial, porque todos nós somos muito traumatizados. Nós temos uma vida que ela traumatiza, porque ela é desconectada. Todos nós temos histórias de vidas que foram de traumas, que é difícil ter alguém que não teve um passado, que não tenha dores do passado, que não tem histórias para contar. Se vocês fossem contar as histórias, eu tenho certeza que todos teriam histórias aí que justificam as dores que vocês tiveram. O problema é que estas dores não passaram lá e não passam aqui. Então nós buscamos terapia, nós buscamos cura da criança interior, nós buscamos tudo isso que são importantes. Mas tem um ponto que nós podemos saber, que nós sabemos, que nós podemos usar e que não sabemos ao contrário, mas que é um ponto essencial, que o poder de estar presente na senso-percepção, ele tem este poder de dissolver as dores do passado se você permanece nesse estado. Então as dores virão, elas não vão dissolver, gente, como se fosse uma mágica. É assim, eu estou aqui no estado de presença, já não lido com emoção nenhuma. Não é verdade isso. Eu estou no estado de presença e aí sim, vêm as emoções e elas se dissolvem nesse estado. Elas passam por essa alquimia e elas vão diminuindo nesse estado. Então, no estado de senso-percepção, você percebe. Você percebe cada vez de uma maneira mais profunda que aquelas vivências que você teve, elas virão, elas causam impacto em você, elas causam impacto corporal, elas estão querendo vir para serem dissolvidas, na verdade, integradas. E ali, quando elas vêm e a gente dá uma narrativa e começa a crescer ainda mais, nós como se diz na experiência somática, elas são retraumatizadas. Muitas vezes, nós mesmos nos retroalimentamos negativamente. Nós mesmos nos colocamos em situações de retraumatizar, de pegar aquela dor antiga. Basta você fazer isso. Não quero que vocês façam essa experiência, mas eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. Quando você pega uma história antiga que mexeu com você, que machucou você, passe o dia conversando sobre ela. Passe o dia entrando voluntariamente nessa história e contando para um e conta para outro, sem uma intenção terapêutica, que você está ali num trabalho terapêutico que você vai contar mesmo, e ali
o trabalho terapêutico você pode trazer, mas vai trazer você de novo para a senso-percepção, para que você se perceba e esgote essa energia, você pode estar crescendo essa energia. E ali nós vamos crescendo, gente. Do mesmo jeito que a senso-percepção, que é o poder do estar presente, da tomar-se consciência do que passa com você, que é o observador observando, o mesmo poder, esse poder que nós podemos, não é o mesmo, que esse é maior, mas esse enorme poder nós já podemos experimentá-lo, mas também nós sabemos do enorme poder que tem a nossa cabeça ao criar realidades que estimulam energias do passado negativas. Vocês têm ou não têm essa experiência? De perceber, de recontar e contar e recontar e contar histórias traumáticas suas do passado, sem a sensação de presença. Então, sem a sensação de senso, percepção e presença, senso, percepção, presença, mesma coisa, eu estou aqui na presença. Então, eu estou aqui percebendo que isso está impactando, tomando consciência. Então, se eu faço isso sem julgamento, sem intenção de crescer, de justificar, de analisar, de julgar, só ali na presença, só percebendo que isto veio essa sensação no corporal, veio esse medo, essa angústia, essa emoção, qualquer que seja ela, esse comportamento, inclusive, nós observamos. Observe sem julgar. Então, há poucos dias atrás, uma amiga minha estava me contando que ela tinha percebido uma coisa da vida dela, um comportamento da vida dela que ela nunca tinha se dado conta. E ela estava fazendo uma oração quando veio uma percepção de um comportamento bem egóico, bem de uma estrutura egóica. E ela me perguntava assim, o que é que eu faço com isso? Eu não tenho ideia de onde começar. Eu disse, você já observou? Ela passou uma vida sem dar-se conta daquele comportamento. Ela não estava se dando conta desse comportamento. Então, por mais que ela tivesse feito terapia e tudo mais, ela nunca tinha se dado conta daquele comportamento. No momento em que ela se dá conta, você já criou o observador. Você já observa, e aí você percebe no seu corpo como é que aquele comportamento ele age no seu corpo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de comportamentos simples. Quando uma pessoa tem uma necessidade muito grande de agradar, é um comportamento. E ela não se dá conta claramente disso. Então, de repente, ela se dá conta disso. Então, ela se dá conta de um sorriso meio falso. Então, ela percebe corporalmente aquilo. Então, aquilo entra ali a senso-percepção, entra ali o observador. Então, quando isso acontece de novo, se você só percebe e vê, quando tem uma tendência para fazer isso de novo, já não é a mesma coisa, já não encaixa, porque é igualzinho tirar uma rolha de um vinho, quando você custa tirar essa rolha, você consegue tirar, vê-la, você tira a rolha, vê, tenta pôr de novo, que dificuldade que é, você não consegue pôr ela do jeito que ela estava lá, ela não entra de novo. Então, é quando você observa um comportamento, quando você observa a senso-percepção, quando você toma consciência desse estado da senso-percepção, esse estado, ele olhando para ele, sem julgamento, sem querer diminuir, sem querer consertar, nada, apenas ali observa, é isso, Então, ali isso vem com a senso-percepção, que é a angústia, o medo, a alegria. O senso-percepção é a sua percepção sentida, é aquilo que você está percebendo corporalmente, é o seu corpo envolvido nessa história. Então, quando o nosso corpo está envolvido nessa história, com um observador que está observando e você se dá conta, então ali nós temos uma possibilidade de lidar com o passado na energia do presente, lidar com o passado na energia do presente. Então, deste jeito, com esta senso-percepção bastante ancorada em nós, o passado não sobe à nossa cabeça. Caso contrário, a energia do passado, ela, em vez de encontrar um lugar de esgotar, que é o corpo, ela encontra um lugar para crescer, que é a nossa cabeça. Aí ela faz ninho e faz cobras, e aí ela faz coisas.
E ali, quando você vê, você está com uma outra história criada na sua cabeça, uma outra história com muito mais, mais colorido, com muito mais, mais situações que foram agregando porque você trouxe a história para a cabeça. Quer ver um exemplo? Então, quando a gente se dá conta de alguma coisa, depois a gente vai linkando com outras, com outras, com outras, com outras, com outras pela nossa cabeça e aumentando aquele estado em que você começou. Por exemplo, vamos supor que você separou de alguém e você está super triste. Então, essa tristeza, ela é justa e a gente precisa lidar com ela neste nível da senso-percepção para que ela possa se esgotar. Mas se você lida com ela na cabeça, então às vezes a pessoa só separou de você, não aconteceu nada além, não te traiu, não foi sacana, não foi nada, teve uma história respeitosa com você e tal, mas separou. Aí, nessa energia da tristeza, você começa na energia da cabeça, às vezes tá com alguém, olha, lembrei até de que 2 anos atrás a gente encontrou com alguém, não sei o quê. Aí nós começamos a criar em cima das nossas emoções. Isso é porque a energia, em vez de parar na senso-percepção e ali se esgotar, ela subiu para a cabeça. Então, quando o passado sobe a cabeça, nós estamos, ou para não dizer uma palavra pior, nós estamos muito complicados. Tá? Pode pôr outras palavras aí. Nós estamos, porque o passado ele começa a criar esse ninho de mafagafos na nossa mente. E ali passa por cima do nosso corpo. Subiu para a cabeça. Subiu e pronto, acabou. Aí o passado subiu para a cabeça, nós estamos realmente complicados. Então, lide com o passado com a energia da presença. Lide com o passado com a energia da senso-percepção. Não deixe que o passado suba a sua cabeça, porque lá ele não vai resolver. Lá não vai ter resolução. Então, o desafio dessa semana para vocês é trazer um pouco dessa senso-percepção, independente do passado estar tomando conta de você, para o seu hábito diário de perceber o seu corpo. Perceba-se corporalmente, senão a gente anda aí como se fosse um balão, o nosso corpo é totalmente inconsciente, a gente não tem ideia nenhuma do que passa com ele, e ali a gente está lá só na cabeça, e é como se a gente fosse fazer um mapa, um desenho da nossa senso-percepção, como que seria isso, né? Você coloca uma cabeça e você não vai colocar nesse desenho nada que você não está percebendo ou sentindo. Então, quantos buracos teria essa imagem? Quantos buracos? Você não estaria prestando atenção no seu pé, você não presta atenção na sua mão, então você não teria pé, não teria barriga, não teria coração, nada, porque nada disso parece que está no seu campo de percepção. Então, o desafio é trazer a nossa atenção, colocar o nosso observador, o olhar do nosso observador na nossa senso-percepção. Agora mesmo, você está sentindo o quê? Está sentindo o quê? Como está a percepção sua corporal? Está sentindo um peso em algum lugar? Está sentindo alguma angústia? O seu coração, quando eu falo, você se identifica com alguma coisa que eu falei? Se aquilo que você está identificando está causando o quê dentro de você? Então, sinta isso, apenas sinta e se dê conta de como é que isso está no seu organismo como um todo. Porque neste organismo como um todo, ao observar, nós temos a chance de de esvaziar essa ativação interna, que é o que, no fundo, provoca todos os nossos problemas e traumas. Então, que vocês possam observar. Desejo que vocês tenham, então, uma boa semana.